Hoje Jesus é enfático na palavra do Evangelho. Quando os discípulos perguntam para ele: por que você fala em parábolas para o povo? E Jesus é claríssimo: porque eles não entendem. Ora, esse ensinamento de Jesus hoje até serve muito para nós do tempo de agora. Você já percebeu que nós ouvimos a profecia de Isaías, que o próprio Jesus repete no Evangelho, é de pessoas que escutam e não escutam, de que veem e não veem. Você já percebeu que nós estamos assim? Há pesquisas científicas que demonstram que nós, agora principalmente com o mundo da internet, escutamos tantas coisas e não absorvemos nada. Outro dia um grupo de professores para o qual eu fui dar palestra disse assim para mim, que agora eles estão adotando o método dos 10 minutos. Tem que falar 10 minutos, para 10 minutos e aí faz alguma outra coisa. Aí fala mais 10 minutos e eu disse: mas por que vocês estão fazendo isso? Porque só conseguem se concentrar por 10 minutos. Não conseguem mais do que 10 minutos se concentrar. Hoje o nosso mundo, a aceleração das coisas, e principalmente do mundo virtual, nós estamos super acelerados. A pessoa está falando aqui do nosso lado e nós não estamos escutando o que ela está falando. Estamos pensando em outra coisa. É uma agitação total. E olha que interessante, já na época de Jesus já tinham pessoas assim, mas era a minoria. Nós somos hoje em dia maioria. Temos muita dificuldade de escutar verdadeiramente. Tanto que os discípulos perguntam: mas por que eles não entendem? Porque também não se colocam à disposição para entender. Nós precisamos nos colocar à disposição quando nós queremos entender alguma coisa. Às vezes chegamos no lugar e falamos assim: ah, meu Deus do céu, esse padre aí, oh misericórdia. Essa pessoa aí que vai falar, e aí pronto, já se fechou, senta lá no banco, reza, nem escutou. Talvez era naquele dia que a mula de Balaão ia falar e você nem sabia. Talvez era naquele dia que aquela profecia se cumprir: se eu não falar, as pedras falarão. O que Deus tem para nos falar, Ele fala através das pessoas, independentemente. Mas basta que nós precisamos fazer um esforço, e um esforço grande, para que nós recebamos dessa palavra de Deus. Mas também o líder, o pregador, também precisa fazer um certo esforço. O que Jesus está dizendo é isso daí. Por que você fala em parábolas? 90% daquele povo eram analfabetos. E ele precisava usar, e você percebe, quando Jesus está falando com o pescador, ele fala de peixe, de barco, de rede. Quando ele está falando com o agricultor, ele fala de semente, de fruto, enfim. E quando ele está falando com os doutores, aí ele eleva um pouco o nível e chama de raça de víboras. Mas ele sabe com quem ele está falando e em cada lugar. E para nós líderes de igreja, religiosos, e também para você líder, é líder de alguma coisa, no seu emprego, no seu trabalho, não sei. Hoje a palavra de Deus ela é fundamental para nós que queremos ser líderes. Jesus está dizendo que existe 4 tipos de pessoas, 4 tipos de gente, principalmente dentro da igreja. O primeiro grupo é aquele que a semente caiu lá na beira do caminho, o pássaro veio e comeu. Jesus explica: ele é aquele que semelha ao semeador, a semente é a palavra, aquilo que ele diz, e o terreno é o nosso coração. Mas nesse primeiro grupo, a semente caiu à beira do caminho. E depois Jesus mesmo, é interessante nesse evangelho, porque Jesus faz 2 homilias. Primeiro ele explica essa parábola e depois ele explica a parábola do joio e do trigo. Ele mesmo explica a parábola, é o próprio Jesus que está nos dizendo. Esse primeiro grupo é aquele grupo que é disperso, né? Então ele escuta aqui o que está falando, até sente no coração uma alegria, mas depois saiu ali fora, ele já se interte com outra coisa e acabou. São essas pessoas dispersas que não entendem. Jesus diz: esses são aqueles que não entendem o que é dito. Também às vezes, e Jesus está falando isso para os discípulos, para eles aprenderem que tipo de líderes eles precisam ser também para o povo. Porque também não adianta nada
falarmos de uma maneira, às vezes, tão rebruscada, num ambiente tão simples, e as pessoas não entendem nada, saem sem entender. É esse que sai sem entender, aquele que não entende. E o líder verdadeiro precisa dar um jeito de fazer com que as pessoas entendam, trazer alguém, colocar alguém, às vezes em casa. Hoje acontece muito isso, né? Quando você vai falar, é muito interessante, quando nós vamos falar para jovens, principalmente em pregações para jovens, vamos falar de temas como, por exemplo, vamos falar de tema do sexo. Falamos de sexo, então a gente tem que usar algumas metáforas para que eles entendam. Agora, quando eu vou falar para um grupo de pessoas mais idosas, sofisticadas, então eu não vou falar sexo, vou falar coabitou. E assim, dependendo de cada grupo, eu vou falando para aqueles que são capazes de entender. E esse é o esforço. Talvez Jesus não está tão preocupado com a pessoa que não entende, mas com aquele que está se fazendo entender. E por isso está explicando a parábola aos discípulos. Um segundo grupo de pessoas é justamente esses que até caem, até nascem, criam raízes, mas caíram num terreno pedregoso. E aí vem o sol, e o próprio Jesus explica. Quando vem, sabe essas pessoas, eu e você, que nós escutamos tantas coisas. Esse grupo também é muito presente, principalmente agora na pandemia. Nós escutamos, vemos lives, vemos tantas coisas, escutamos tanta coisa, mas o que é aquilo mesmo que caiu no meu coração? O que é isso? O que permaneceu de verdade em mim? O que ficou na minha vida? O que ficou de tudo isso que eu escuto? É esse grupo que não criou raízes em Deus. É aquele grupo que vem na igreja, escuta, mas na hora que acontece o primeiro desafio, o primeiro sofrimento na vida, ele não tem raiz em Deus. Quando falaram assim, olha, vem aí um gigante chamado Golias, e Davi veio lá com o embornalzinho dele e com uma funda, com um estilingue, e aí falaram assim, você não vai dar conta disso, menino. Davi nem tamanho de gente tinha, mas ele tinha raízes profundas em Deus, porque ele já tinha enfrentado lobo e leão, conta a passagem, para defender as suas ovelhas. Ele já tinha criado profundezas com Deus, raízes com Deus. E aí ele falou assim, eu sou capaz de enfrentar isso. E enfrentou Golias, e derrubou e venceu. Nós também precisamos criar em nós raízes. Na nossa vivência de igreja, vivência cristã, nós precisamos criar essas raízes profundas que nos fazem cada dia mais estar enraizados, plantados, fortes. Quando nós estamos enraizados, é difícil cair. A tempestade precisa ser muito forte. Assim nós vemos nas plantas. Plantas com raízes profundas não caem. Até quebra os galhos, fica arrebentado, mas dali a pouco está viçosa de novo. E assim é o cristão. E aí vem esse grupo mais complexo, o terceiro grupo, que é esse que são sufocados pelos espinhos. Olha, quem se coloca no meio de espinhos é porque às vezes está disposto a pagar um alto preço da dor, porque no meio dos espinhos, e esse grupo é aquele grupo que se sente sufocado, porque não consegue viver a Deus, viver a vida de Deus, porque tem preocupações do mundo. As preocupações do mundo são em primeiro lugar. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer esse projeto, e isso tudo é legítimo, viu? Essas preocupações são legítimas, são importantes. Precisamos nos preocupar com isso. O problema é o lugar onde elas ficam na nossa vida. E às vezes isso fica em primeiro lugar na nossa vida, e Deus nem aparece no nosso cronograma.
E quando ele não aparece no nosso cronograma de vida, aí nós somos sufocados por essas coisas que passam. E quando elas passam, nós pensamos assim: meu Deus, quanto tempo parece que foi desperdiçado nisso. Eu não soube colocar as coisas no lugar. Fiquei sufocado por aquilo. Quando eu vejo, o tempo já passou. Eu não fiz o que precisava fazer ou o que deveria ter feito. E me sufoquei. E aí Jesus diz assim: mas olha, ainda bem que nesse grupo tem esse pessoal aí que são bons, caem em terra boa e dão frutos. Esse grupo aí é bom, é verdade. Mas depois Jesus diz assim, só que é assim, alguns dão 100, outros 60 e outros 30. Tem pessoas tão boas hoje na nossa sociedade, você, porque nós somos esse povo que caiu em terra boa, mas que também estão desgastados. Porque tem gente que dá 100%, e tem gente que vai dar 60%, e tem gente que vai dar 30%, e está ótimo. Mas às vezes a pessoa dá 30%, e está todo mundo em volta dela cobrando 100%. Mas essa criatura não nasceu para isso. E aí sufoca a coitada da pessoa. E a pessoa vive sufocada, desgastada. E aí atrapalha tudo a vida, a pessoa está num desgaste só. Porque nós também precisamos saber reconhecer a capacidade da pessoa, não só dentro da comunidade. Apesar de que aqui Jesus está falando para a comunidade. Mas nossa família também é nossa comunidade, nosso trabalho também é comunidade. E às vezes eu crio um problema porque fico cobrando da pessoa uma coisa que ela não é capaz de dar. Os bons também têm um limite a ser respeitado. E esse limite precisa ser respeitado. Eu não sei, muitas vezes, e essas 4 tipos de pessoas, porque fala assim: padre, Jesus dá 4 tipos de pessoas, qual que eu sou? Eu não sei. Eu sei de mim. Um dia eu sou do primeiro grupo, outro dia eu sou do segundo grupo, outro dia do terceiro, outro dia do quarto grupo. Tem dia que eu estou bom, tem dia que eu estou descrente. Independente disso, eu não posso me perder nisso e nem perder a minha alegria. Tenho que me reconhecer, olhar nesse espelho e dizer: onde é que eu estou? Eu estou aqui. E no momento que eu me reconheço nesse espelho, eu sou esse hoje. Aí eu busco fundamentos para mudar, para ser melhor, para me adaptar, para viver bem. É isso que nós precisamos fazer fielmente dentro do nosso coração. Não importa muito o lugar onde você está, qual grupo você pertence, importa sim o que você vai fazer com isso. Isso que importa, isso é o mais importante. E faça bem, faça bom, para a gente sempre pertencer ao grupo dos bons, porque hoje nós precisamos de pessoas boas. Num instante de silêncio, olhe para esse espelho e perceba qual grupo que você faz parte hoje, porque amanhã pode ser que você esteja em outro. Mas quem desses eu sou? E não deixe que Satanás roube do seu coração aquilo que você é. Não deixe que Satanás roube do coração a palavra que foi lançada no seu coração, a palavra de Jesus, a palavra de vida, a palavra que salva. E hoje nessa Eucaristia, entregue a Deus a pessoa que você é, para que nós possamos ser transformados, porque Ele nos transforma. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio